sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou te contar um pouquinho sobre o crochê tunisiano. O que é, como fazer, os materiais que você precisa, os principais pontos e também já confeccionar a primeira peça. Gostou? Então vem comigo e vamos para a aula! O crochê tunisiano surgiu na Tunísia, como o próprio nome já sugere. Ele também é conhecido como crochê afegão. E o crochê tunisiano é uma técnica onde você pode fazer praticamente tudo que você já faz no crochê tradicional. Assim como no crochê tradicional, no crochê tunisiano, você terá uma grande variação de pontos, desde os mais fáceis, mais comuns, até os mais elaborados. Para fazer o crochê tunisiano, você vai precisar praticamente de uma agulha de crochê tunisiano, também conhecida como agulha afegã, e fio compatível, que eu vou te mostrar alguns segredinhos na escolha do fio durante a aula. Hoje vamos aprender o ponto palito, que seria comparado com o ponto alto no crochê tradicional. Como eu mostrei anteriormente, eu vou precisar de um fio e agulha de crochê tunisiano para fazer o ponto. Eu vou dar algumas dicas sobre o fio e já aproveito para falar o restante dos materiais que vamos usar para fazer a peça, fazer o cropped da aula. Aqui eu escolhi o fio bambu da Círculo, tanto para fazer o ponto quanto para confeccionar a peça. Ele vem em novelos com 262 metros, tex 763. A indicação de agulha é uma coisa bem interessante, porque aqui eu tenho a indicação da agulha tradicional de crochê, 5 a 7. Quando eu for escolher a agulha de crochê tunisiano, eu vou olhar aqui na indicação máxima e sempre escolher um pouquinho mais grossa, 1 a 2 numerações. Eu escolhi a agulha número 8. Para trabalhar a parte que eu vou fazer em ponto baixo na peça, eu vou usar a agulha número 5, você pode usar de 5 a 6. Vou usar para a peça também marcador de pontos, agulha de tapeçaria e agulha de costura, linha de costura, para costurar os botões. Os botões, no meu cropped, eu vou usar 5 botões com a medida de 1,2 cm. Você pode usar os botões menores em maior quantidade. Sobre isso, eu falo com vocês lá no final da aula, quando eu for trabalhar a casinha dos botões. Bem, são esses materiais para confeccionar a peça. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o ponto palito. Para trabalhar o ponto, eu vou iniciar normalmente como eu faço no crochê tradicional. Então, laçadinha. E vou começar com correntinhas. Essa vai ser a base do meu trabalho. Eu vou fazer aqui para a amostrinha 20 correntinhas e depois já daremos início a primeira carreira do ponto palito. Já fiz as 20 correntinhas, agora eu pulo a primeira, venho na segunda correntinha da base, passo a agulha pela corrente, busco a laçada e deixo ela na agulha. Agora, é como se eu estivesse enchendo a agulha de tricô, me guiando aqui pelo cabo. Eu uso a ponta da agulha igual o crochê tradicional. Então, venho na próxima correntinha, busco a laçada, só que eu não termino o ponto, eu deixo ele aqui na agulha, na espera. E dessa forma, eu trabalho corrente a corrente, em cada uma delas eu passo a agulha, busco a laçada e deixo essa laçada na agulha. Teremos aqui ao final dessa amostrinha 20 pontos na agulha,
correspondentes às 20 correntinhas que eu fiz no início. Prontinho, já tenho os 20 pontos na agulha. E agora, eu vou tirar os pontos da agulha, já formando a primeira carreira. Eu busco a laçada e passo por dentro de uma laçada que está na agulha. Isso sempre da primeira vez, só uma laçada. Depois, eu laço e passo por dentro de 2 pontinhos. Laço e passo por dentro de 2 pontos. Laço e passo por dentro de 2 pontos. E eu vou tirando os pontos da agulha até chegar ao final da carreira. Tiro 2, busco a laçada, tiro 2, busco a laçada, tiro 2, até o final. Cheguei aqui no final da carreira, eu tenho só a última laçada e agora eu vou começar a encher a agulha novamente. Observem que, diferente do crochê tradicional, eu sempre trabalho só pelo lado direito. Então, eu venho enchendo a agulha e volto depois tirando os pontos da agulha. Venho colocando os pontos na agulha e volto tirando os pontos da agulha. E daqui para frente, eu vou trabalhar da seguinte forma. Quando eu olho aqui no meu ponto, eu tenho todas essas laçadinhas na frente da carreira. Olha só, uma a uma, que corresponde a um ponto palito. Essa primeira laçadinha que eu tenho, ela já corresponde a essa laçada, então eu já tenho o meu primeiro ponto aqui na agulha. Daqui para frente, eu vou passar por trás dessa laçada, da próxima laçada, busco a laçadinha e trago aqui por dentro dela e deixo o ponto na agulha. Novamente, passo a agulha por baixo da laçada, busco uma nova laçada e passo por baixo dela. E deixo aqui na agulha, sempre laçando, buscando e deixando na agulha, ponto a ponto, até chegar no final, mantendo a mesma quantidade de pontos. Aqui, eu já vou observar que essa laçadinha, ela fica ainda mais evidente. E eu vou ter laçada sobre laçada quando for trabalhando as carreiras. Agora, eu vou até o final e depois volto, tirando os pontos da agulha. Prontinho, já tenho os pontos novamente na agulha. Depois que eu completei a carreira, eu volto tirando os pontos da agulha. O primeiro, tiro só um ponto e depois, sempre de 2 em 2 pontos. Tiro 2, busco a laçada, tiro 2 e dessa forma até completar novamente a carreira. E eu vou seguir essa sequência por quantas carreiras eu queira. Por exemplo, aqui poderia ser um cachecol. Então, eu seguiria 1,5 m, 1,80 m, seguindo essa mesma sequência até completar a carreira. Depois que eu completo a carreira, eu vou fazer o acabamento. Como eu faço esse acabamento? Preenchendo essa última carreira para que não fique esses espacinhos. Eu vou trabalhar algumas carreirinhas para que vocês possam ver melhor como fica o ponto palito e depois disso faço o acabamento. E logo a seguir faremos a primeira peça em tunisiano, em crochê tunisiano, aqui dessa aula. Fizemos já o ponto e depois que você já viu como fazer o ponto, fica super fácil fazer a peça que eu vou te mostrar a seguir. Já trabalhei algumas carreirinhas e aqui já conseguimos ver bem o desenho do ponto. Olha só as laçadas que se formam. Então, aqui no lado direito ele fica dessa forma e no lado avesso ele fica bem semelhante ao ponto tricô, como se eu tivesse crochetado um lado no ponto
meia e o outro lado no tricô, ficando com o avesso parecido com o tricô. Aqui no lado direito, quando eu crocheto no crochê tunisiano ponto palito, ele não fica parecido com meia, porque ele fica com essas laçadinhas aqui na parte da frente, uma laçadinha sobre a outra, consequentemente dessa forma, por toda a extensão do ponto. Na última carreira, eu sempre fico com esses espacinhos, olha lá, entre os pontos. Nas carreiras de baixo, o ponto fica bem fechadinho. Como que eu faço para deixar essa carreira fechadinha como as anteriores? Quando eu chegar na última carreira, eu vou fazer o acabamento. Então, eu passo pela laçada, busco e faço um ponto baixíssimo. Então, passo pela laçada, busco uma nova laçada e fecho por completo o ponto, como um ponto baixíssimo no crochê tradicional. Passo pelo ponto, busco a laçada e passo por dentro das duas laçadinhas que eu tenho na agulha para finalizar por completo o acabamento do ponto. E olha só como ele já fecha super bem. Aqui sem o acabamento e agora já com o acabamento finalizado. Como eu disse para vocês, aqui eu poderia fazer um cachecol, então ele poderia ter aqui o tamanho desejado, 1,5 m, 1,80 m, e depois finalizar com essa carreirinha, como eu mostrei agora. Ah, mas o que eu posso fazer com o crochê tunisiano? Tudo que você faça com tricô ou com o crochê tradicional, todo tipo de peça, eu posso fazer aqui com o crochê tunisiano, desde as peças de decoração, peça bebê infantil, as peças de moda, enfim, acessórios, o que você imaginar, você pode trabalhar com o crochê tunisiano. Nessa aula, eu mostrei para vocês o que é o crochê tunisiano, os materiais necessários, como fazer o ponto palito, que é um dos principais pontos, e também vou mostrar agora uma peça bem simples, só que uma peça um pouco, digamos assim, diferente no modo de pensar, porque quando a gente pensa em crochê tunisiano, a gente já começa a pensar em peças retas e principalmente peças de inverno, porque ele fica com um ponto mais grossinho aqui, com ele mais fechadinho. Mas hoje vamos trabalhar um cropped, isso mesmo, um cropped, uma peça super verão e bem fácil de ser feita, que você só vai usar o ponto palito e para o acabamento o ponto baixo do crochê tradicional. Vou iniciar o meu cropped com 90 centímetros de correntinha. Aqui no meu ponto, eu fiz 82 correntinhas, que correspondem aos 90 centímetros. Por que 90 centímetros? A medida do meu busto. Um cropped do tamanho M. Por que eu estou passando as medidas para vocês? Assim fica mais fácil para vocês fazerem no tamanho desejado. Só tirar a medida em volta do busto, que você já tem aí os centímetros que você precisa trabalhar as suas correntinhas iniciais. Depois que eu fiz as correntinhas, eu começo a trabalhar exatamente como eu fiz na amostrinha do ponto. Eu pulo a primeira, venho na segunda, busco a laçada e deixo na agulha. Busco a laçada, passo pela corrente e deixo na agulha. Busco a laçada, trago por dentro da corrente e deixo na agulha, ficando no total com os 82 pontos aqui no meu caso. Cheguei ao final da carreira, já tenho todos os pontos na agulha e agora eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz na amostra de pontos. Tiro a primeira laçada, o primeiro ponto, e depois sempre de 2 em 2 pontos até chegar ao final da carreira. Busco a laçada, passo por 2, busco a laçada,
passo por 2, até finalizar ficando só uma laçada na agulha. Já tirei todos os pontos da agulha e agora inicio a próxima carreira, sempre contando a primeira laçada como o primeiro ponto palito e depois sempre passando pela laçada seguinte do ponto e deixando o ponto na agulha. Passo por baixo da laçada do palito, busco a laçada e deixo na agulha. Por toda a carreira. Sempre carreiras de vai e volta, trabalhando sempre a ida, enchendo a agulha, colocando os pontos na agulha e a volta, tirando os pontos da agulha. Eu vou trabalhar no meu 28 carreiras, aproximadamente de 23 a 24 centímetros na altura do cropped. Você pode trabalhar a sua peça de acordo com o seu gosto, ele mais curtinho, ele mais compridinho, até mesmo estilo um pouquinho mais comprido, como se fosse uma blusa de alça. Você escolhe por quantas carreiras você vai trabalhar. Eu vou adiantar o meu, volto com essas carreiras já finalizadas para fazer o acabamento da última carreira e depois o acabamento do restante da peça. Já cheguei no tamanho desejado, agora eu já posso fazer o acabamento exatamente igual eu fiz no ponto. Passo pela laçada, busco e já passo por dentro da laçada que eu tenho na agulha, finalizando o acabamento e fechando essa última carreira da base. Vou dessa forma até o final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, eu deixo a agulha de crochê tunisiano e vou fazer o acabamento da peça usando a agulha de crochê. Como eu disse no início, eu sempre trabalho com uma agulha de crochê mais fina, compatível com o fio usando a agulha de crochê tradicional. E a agulha de tunisiano sempre mais grossa do que a indicação máxima para o fio que eu esteja usando. Quando eu cheguei aqui no final, eu vou descer essa lateral trabalhando pontos baixos. Para isso, eu faço uma correntinha e aqui dentro do nozinho de cada carreira, ou seja, bem entre os pontos, eu venho bem na direção do palito, passo a minha agulha e faço um ponto baixo. Venho no próximo, repito o mesmo processo e assim, um a um, até chegar lá no final da carreira. Olha, aqui no próximo eu vejo o nozinho, ó, eu passo aqui no meio, um ponto baixo. No próximo, venho aqui entre as duas laçadinhas, bem na direção da laçada do palito, passo entre as duas laçadas e faço um ponto baixo. Dessa forma, até chegar aqui na parte de baixo, onde eu vou depois fazer uma carreira também por toda a extensão, aqui do outro lado. Vou subir a lateral já fazendo as casinhas dos botões e depois, na parte de cima, faremos a marcação das alças e também a parte do acabamento. Já desci toda a lateral, olha como ele já fica super alinhado na lateral. Fiz o último ponto, faço uma corrente e nesse mesmo espacinho eu vou fazer um ponto baixo novamente. Depois disso, eu não pego esse primeiro palito, venho no próximo e vou trabalhar um ponto baixo, passando pela laçada do ponto palito. Passo pela laçada, busco e quando eu tenho as duas na agulha, eu fecho como um ponto baixo, até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira e olha só como ele já fica super alinhadinho. Agora, eu vou subir a lateral fazendo a casinha dos botões.
O espaçamento de pontos entre um botão e outro depende do tamanho do botão e de quantos botões você queira colocar ao longo da base para o fechamento e também do comprimento, né, a altura que você fez na sua peça. Chegando aqui no final, eu faço uma corrente e mais um ponto baixo aqui no início. Pulo um ponto, faço 2 correntinhas. Depois disso, pulando esse ponto, eu venho no próximo e faço um ponto baixo. Então, já fiquei aqui com a primeira casinha. Vou fazer 5 pontos baixos de espaçamento entre uma casinha e outra. Então, tenho 4, 5. Depois que eu fiz os 5, 1, 2 correntinhas, pulo um ponto e começo tudo novamente, fazendo os 5 pontos de espaçamento e a casinha do botão. Subi a lateral aqui no meu cropped, nesse tamanho, eu fiquei com 5 casinhas. Já fiz o último ponto, agora eu faço uma corrente, mais um ponto nesse mesmo ponto, e vou seguir fazendo pontos baixos a partir do próximo palito, sempre passando na laçada e fazendo um ponto baixo. Até quando eu vou trabalhar esses pontos baixos? Aqui eu fiz o seguinte, eu dividi a parte central, então, centralizei um marcador, deixando a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro, e depois disso, eu coloquei outros 2 marcadores para fazer a marcação das alças, deixando 10 palitos de cada lado. Eu vou deixar esse ponto aqui, que é o ponto de número 10, contando a partir do marcador central, tanto de um lado quanto do outro, e vou fazer a minha alça aqui antes do marcador e aqui depois do marcador. A alça é opcional também, eu quero ela mais fina, eu quero ela mais grossinha, então você pode escolher essa parte. Eu vou trabalhar em pontos baixos até restarem 4 pontos para chegar aqui no marcador. Vou trabalhar a alça e depois repetir o mesmo processo na outra. Trabalhei os pontos baixos, 4 pontos antes do marcador eu parei, já fiz 50 correntinhas. Em centímetros, eu fiz no meu 32 centímetros de alça. Essa alça será costurada depois lá na parte de trás. Então, você pode ou regular lá o tamanho ou medir antes, faça as correntinhas e já meça o tamanho se está no tamanho desejado. Depois disso, eu pulo 1, 2, a partir da terceira, vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha de base até chegar ali na base do cropped, onde vou voltar trabalhando mais uma carreira de ponto baixo até na parte de cima e depois desço novamente. E dessa forma eu posso controlar se eu quero a alça mais grossa ou mais fininha. Cheguei na última correntinha e aqui se eu quisesse uma alça mais fininha, era só continuar o acabamento como vocês vão ver depois. Como eu quero uma alça mais grossinha para esse modelo, eu vou continuar trabalhando, então eu vou subir trabalhando em pontos baixos. Mas para isso eu já tenho que prender aqui na base. Então eu venho na laçada seguinte que eu tenho, busco a laçada e deixo ela aqui na agulha. Venho lá no próximo ponto palito, busco a laçada e deixo na agulha e fecho as 3 de uma vez, de uma única vez, porque assim ele fica bem reforçado. Agora, eu viro aqui pro avesso e vou subir trabalhando um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na base.
Chegando lá no último pontinho, viro o meu trabalho e desço novamente, fazendo um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na base. Já finalizei as 3 carreiras em ponto baixo, então já tenho a alça pronta. Agora, eu trabalho em pontos baixos, pegando aqui na alça, na laçada do ponto palito, até passar o marcador e um ponto depois, assim como eu terminei um ponto antes, para ficar com os dois na mesma direção. E vou repetir o mesmo que eu fiz nessa alça. Depois disso, trabalho os pontos baixos até chegar aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, onde já vou arrematar o fio. Cheguei ao final, já cortei o fio, trouxe ele aqui para o avesso. Vou mostrar para vocês como eu faço o arremate e também já aproveitei para adiantar e costurar os botões. Eu costuro de forma simples, com linha e agulha de costura, e a casinha que eu deixei para os botões, depois, ó, é só abotoar e fica bem legal esse tipo de acabamento. Como eu arremato a pontinha? Sempre trazendo o fio para o avesso, formo uma nova laçada, passo o fio por dentro e depois eu escondo essa laçadinha por vários outros pontinhos. Esse processo eu posso fazer tanto com agulha de crochê como com agulha de tapeçaria. Depois é só cortar o restante da sobrinha e eu repito o mesmo processo de arremate também na outra pontinha. Agora, eu vou para a costura da alça. Para costurar as alças, eu vou passar um fio, mais ou menos em torno de 1 metro de fio, na agulha de tapeçaria, fazer a marcação e costurar uma de cada vez. Já fiz a marcação de ambos os lados e eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto palito de cada lado, eu coloquei o marcador. Eu vou deixar a alça bem retinha, ela não pode ficar torcida. Então, deixo ela bem retinha, venho com ela aqui na marcação. Eu já passei aqui o fio pela agulha de tapeçaria e a costura eu faço de forma bem simples. Eu passo aqui no ponto, ó, então eu vou usar esses 3 pontinhos, um antes e um depois da marcação, e eu vou passar no ponto e lá do outro lado na alça. Eu deixo aqui uns 10, 15 centímetros para o arremate, passo novamente no mesmo ponto, eu vou passar 2 vezes em cada pontinho para reforçar essa parte. Como eu tenho 3 carreiras de ponto baixo na alça, eu vou passar aqui por 3 pontos palito. Então, segundo, venho lá no terceiro e repito o mesmo, 2 vezes em cada um, e depois é só arrematar as pontinhas, arrematar tanto a ponta do início quanto a ponta final, as 2 pontinhas, como eu mostrei para vocês no processo de arremate da ponta de sobra quando eu fiz a base do cropped. Então, eu venho com a agulha. Aqui eu já estou usando a agulha de tapeçaria, qualquer uma das duas, a de crochê mesmo ou a de tapeçaria. Faço a laçadinha, passo por dentro, levo por dentro dos pontinhos e depois é só cortar o excesso, o restante da ponta, e já temos a alça costurada. Vou repetir o mesmo do outro lado e assim teremos a peça já finalizada. Costura das alças já finalizada e a peça também já está prontinha.
Bem, como eu mostrei para vocês, peça já finalizada, eu espero muito que vocês tenham gostado. Além da aula, que vocês tenham gostado também da peça e de saber um pouquinho mais sobre essa técnica tão especial que é o crochê tunisiano. E que assim como eu, vocês se apaixonem, soltem a imaginação e possam tecer lindas peças usando a técnica do crochê tunisiano. Assim eu finalizo a aula de hoje. Não se esqueçam de seguir a Círculo nas redes sociais e aproveitem para compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!